I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? So that night in prayer, the Lord came to him in vision. Então, naquela noite em oração, o Senhor veio a ele numa visão. He went out the next morning, he said, Ele saiu na manhã seguinte e ele disse: there's two prophets, ali estavam 2 profetas, the greatest man in the nation, in the military and national sight, was Zedekiah. o maior homem da nação aos olhos militar e nacional era Zedequias. He's the head prophet by the king. Ele era o profeta-chefe pelo rei. He's the head of all the other prophets by organization. Ele era o chefe de todos os outros profetas pela organização. He was made by his organization the head of all of them. Ele foi feito pela sua organização o chefe de todos eles. Probably the best read, the best educated, or eligible for the job. Provavelmente o de melhor leitura, ou mais instruído, ou mais qualificado para o serviço. And he was anointed with the Holy Spirit. For he's called a prophet. Ele era ungido com o Espírito Santo, pois ele é chamado um profeta. Sure. Not just an ordinary prophet, he was a Hebrew prophet. Não apenas um profeta comum, ele era um profeta hebreu. Now watch him. Agora observem-no. Zedekiah said, the Lord spoke to me, make me these two horns of iron, a symbol. Zedequias disse, o Senhor falou comigo, faça-me estes 2 chifres de ferro, como um símbolo. A prophet usually gives symbols. Um profeta geralmente comunica através de símbolos. He said, make these horns of iron. Ele disse, faça-me estes chifres de ferro. The Holy Spirit said to me, take these, the anointing, it blessed me. O Espírito Santo disse a mim, tome estes, a unção que me abençoou. Don't think this is sacrificial, but to get in a point. Não pense nisso como um sacrifício, mas para chegarmos a um ponto. The Holy Spirit that speaks in tongues through me. O Espírito Santo que fala em línguas através de mim. The one that's vindicated me. Aquele que tem me vindicado. He said, take these horns and fire this. Tell the king that he'll push Syria plumb out of the country. Ele disse, pegue esses chifres e, com isso, diga ao rei que ele empurrará a Síria para fora do país. And I will give him back the land that rightly belongs to Israel, the church. E eu devolverei a ele a terra que por direito pertence a Israel, a igreja. Brother, that's pretty fundamental. Just about like Balaam was up here. Irmão, isso é muito fundamental, tal como Balaão era aqui em cima. Balaam is just as fundamentally speaking as Moses was. Balaão estava falando tão fundamentalmente quanto Moisés. Moses, the correct number of God is 7. Moisés, o número correto de Deus é 7. And Balaam said, build me 7 altars, 7 clean sacrifices, oxes, and 7 rams. E Balaão disse, edifica-me 7 altares, 7 sacrifícios limpos, bezerros, e 7 carneiros.
That's speaking of the coming of the Son of God. Isso está falando da vinda do Filho de Deus. Fundamentally, he was just as right as any of them. Fundamentalmente, ele estava simplesmente tão correto quanto qualquer um deles. And here's Zedekiah, just as fundamentally right, for this land belongs to us. E aqui está Zedequias, tão correto fundamentalmente, pois esta terra pertence a nós. While them Syrians and Philistines were there filling their bellies of their children and so forth, our enemy, with the food that our children does without when God gave us this land. Ora, eles, os sírios e os filisteus, lá enchendo suas barrigas de seus filhos e assim por diante, nosso inimigo, com a comida que nossos filhos têm falta, quando Deus nos deu esta terra. Brother, that's a good argument. Irmão, esse é um bom argumento. I guess he could scream that out before Israel and they could shout as hard as he could. Eu acho que ele podia declarar isso em voz alta diante de Israel, e eles podiam berrar tão alto quanto podiam. Now I'm talking about today now. I hope you're following me. Agora, eu estou falando sobre hoje agora. Eu espero que vocês estejam me seguindo. All the screaming, hollering. Remember David last Sunday? Toda gritaria, berreiro, você se lembra de Davi domingo passado? Estão vendo? You out there in radio land or the land of this telephone hookup, you didn't get last Sunday's message, be sure to get it. Você aí no alcance do rádio ou no alcance desta conexão telefônica, se você não pegou a mensagem do último domingo, não deixe de consegui-la. Trying to do God a service without being ordained to do it. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser ordenado para fazê-lo. No matter how sincere good, it's absolutely not received by God. Não importa quão sincero, bom, absolutamente não é recebido por Deus. Vê? Now, here's Zedekiah thinking he's right. Agora, aqui estava Zedequias, pensando que estava certo. Micah said, let me ask God. Micaías disse, deixe-me perguntar a Deus. So he come down the next morning with, thus saith the Lord. Assim ele vem na manhã seguinte com o assim diz o Senhor. He checked his vision with the word. Ele conferiu sua visão com a palavra. Now, if he would have said to Zedekiah, do you know what the prophet of the Bible here said would happen to this guy? Agora, se ele tivesse dito a Zedequias, você sabe o que o profeta da Bíblia aqui disse que aconteceria a esse sujeito? But not at this time. Because this man is an honorable man. Mas não desta vez, porque esse homem é um homem honrado. He's trying. Ele está tentando. Don't fail to get this. Não fale em entender isto. He's trying to give back to the church the things that belongs to the church. Ele está tentando devolver à igreja as coisas que pertencem à igreja. He's trying to give its property back. Ele está tentando devolver sua propriedade. Not the spiritual things. If it would, he'd have shook that whole nation like Elijah did. Não as coisas espirituais. Se fosse assim, ele teria sacudido aquela nação inteira como fez Elias. But trying to give them the material things. Mas tentando dar-lhes as coisas materiais. We own property. We're a great organization. We belong to it. We all you people, you Protestants should all join with us. Nós possuímos propriedade. Nós somos uma grande organização. Nós pertencemos a ela. Todos nós, todos vocês protestantes, deveriam se juntar a nós. Coming through that a little bit. Nós vamos chegar nisso dentro de um pouquinho. It's all brothers and sisters anyhow. De todos os modos, todos somos irmãos e irmãs. It isn't. Não é? Never was and never will be with the real genuine church of God. Can't be. Nunca foi e nunca será com a igreja genuína de Deus. Não pode ser. Notice, he saw the vision. Notem, ele teve a visão. And so he said, God spoke to me. E então ele disse, Deus falou comigo. Now look, the man was sincere. Agora, olhem, o homem era sincero. He said, make these horns and go up there before the king and push westward. Ele disse, faça esses chifres e suba lá diante do rei e vá em direção oeste. Whichever the way the land laid from where they were standing. Ou qualquer que seja a direção em que a terra se localizava, de onde eles estavam. Push, and that'll be thus saith the Lord. That he's going to win the victory and come back, a victory for the church. Vá, e isso será o assim diz o Senhor, que ele vai obter a vitória e retornar, uma vitória para a igreja. Go drive them out. Vai expulsá-los. That's pretty close, isn't it?
Isso está bem próximo, não está? What was the matter? Qual era o problema? Here come Micah down. Said, now you give your prophet. Aqui desce Micaías. Disse, agora você diga a sua profecia. Said, go on up. Disse, siga em frente. But I seen Israel like sheep, scattered having no shepherd. Exactly vice versa. Mas eu vi Israel como ovelhas dispersas, não tendo pastor. Ufa! Exatamente contrário. Now you're the congregation. Now which one's right? Agora vocês são a congregação. Agora, qual está certo? Both of them prophets. Ambos profetas. The only way you can tell the difference in them is check it by the word. A única maneira de se poder saber a diferença entre eles é verificar pela palavra. Said, how do you get this? Disse, como você arranjou isto? He said, I saw God sitting upon a throne. Ele disse, eu vi Deus assentado num trono. Said, I saw all the council around him. Disse, eu vi todo o conselho ao redor dele. Now remember, Zedekiah just said he saw God too. In the same spirit. Agora recordem, Zedequias acabara de dizer que ele viu Deus também, e o mesmo Espírito. I saw God. He told me to make these horns out of iron. Go out there and push the nations out of here. For this belongs to us. The others ain't got no right into it. Eu vi Deus. Ele me disse para fazer esses chifres de ferro, ir lá e expulsar as nações aqui, pois isto pertence a nós. Os outros não têm direito nela. They would if they'd stayed right with God, they would have that, but they got away from God. Eles teriam, se tivessem permanecido certos com Deus. Eles teriam tido isso, mas eles se afastaram de Deus. That's where the organization is, the church. Essa é a maneira que a organização é, a igreja. It's got a right to these things, but you've been cheated out of it. Ela tem direito a estas coisas, mas vocês foram defraudados. Because you got away from God's word. God's spirit, anointing, to vindicate the word of the season. Porque vocês se distanciaram da palavra de Deus e do Espírito de Deus, unção, para vindicar a palavra da época. Don't you fail to get this message. Não fale você em entender esta mensagem. Notice what's taking place now. Note o que aconteceu agora. He said, I saw God, Micah did, sitting upon the throne in heaven. Ele disse, eu vi Deus, Micaías viu, assentado no trono no céu. His council was gathered around him. Seu conselho estava reunido ao redor dele. He said, who can we get to go down and deceive Ahab? To make Elijah's words come true, my prophet that was vindicated. Ele disse, quem nós podemos conseguir para descer e enganar Acabe para fazer as palavras de Elias se tornarem realidade? Meu profeta que foi vindicado. I spoke that he'd come and Elijah had my word. Eu falei que ele viria e Elias teve minha palavra. And heavens and earth will pass away, but my word will not fail. E céus e terra passarão, mas minha palavra não falhará. I don't care how modern they get her, how good they get her, how educated they get her, how big they are. My words will never fail. Não me importa quão modernos eles se tornem, ou quão bons eles se tornem, ou quão instruídos eles se tornem, ou quão grandes eles sejam, minhas palavras jamais falharão. And a lion spirit come up out of hell, fell down upon his knees and said, if you'll just permit me, I can give them my anointing. E um espírito de mentira subiu do inferno, caiu de joelhos e disse, se tu somente me permitires, eu posso lhes dar minha unção. Make them do any kind of a sign or wonder, just as long as I get them off the word. Fazer com que eles façam qualquer espécie de sinal ou maravilha, contanto que eu os tire fora da palavra. He won't even know if that is your word. Ele nem sequer saberá que essa é a tua palavra. He'll ignore it for popularity. Ele a ignorará por popularidade. Brother, times hasn't changed. Os tempos não mudaram. Brother Neville, that's true. Irmão Neville, isso é verdade. You remember that's true. Lembre-se, isso é verdade. I'll get upon him, make him do the same things the rest of them does. I'll make him prophesy and tell a lie. Eu descerei sobre ele, farei com que ele faça as mesmas coisas que o resto deles faz. Eu o farei profetizar e dizer uma mentira. How could it be a lie? Como podia ser uma mentira? Because it was contrary to the word. Porque estava contrária à palavra. You take any of these false baptisms, false so and so and so, I don't care how real it sounds, how much they try to impersonate, it's a lie if it's contrary to God's word at this hour.
Exactly. Você toma qualquer desses falsos batismos, falsos tais e tais e tais, não importa quão real pareçam, quanto eles tentem personificar. É uma mentira se estiver contrária à palavra de Deus desta hora. Exatamente. You say, we did this and we did this in our church is this way and that. Você diz, nós fizemos isso e nós fizemos isso, e nossa igreja é desta e daquela maneira. I don't care what it is, if it's contrary to the written word for this hour, it's a lie. Não importa o que seja, se estiver contrário à palavra escrita para esta hora, é uma mentira. God will have nothing to do with it. Deus não terá nada a ver com isso. No matter how sincere, how educated, how smart, how true it sounds, how reasonable it sounds, if it's contrary to the word of this hour. Não me importa quão sincera, quão educada, quão sábia, quão verdadeira ela pareça, quão razoável pareça, se está contrária à palavra desta hora. We'll get into that a little deeper in a few minutes. Time permits us. Nós entraremos nisso um pouco mais profundo em alguns minutos, se o tempo nos permitir. If we don't, we'll take it up again tonight. Se não entrarmos, discutiremos isso novamente hoje à noite. Notice, he was sincere, a good man, no doubt. Notem, ele era sincero, bom homem, sem dúvida. He said, then otherwise Micah said to him, not right out to his face, but in other words, you're anointed with a lion spirit. E ele disse, então, de outra maneira, Micaías disse a ele, não diretamente em sua cara, mas em outras palavras, você está ungido com um espírito de mentira. Wouldn't that be something to tell a bishop? Não seria uma coisa e tanto dizer isso a um bispo? But he done it. Mas ele o fez. And so this bishop walked up and said, you'll never have fellowship no more, and smacked him in the face. E então este bispo chegou e disse, você nunca mais terá companheirismo. Ele deu um tapa na face. Said, you know that I'm a vindicated man. My church made me the head of it, this thing. Disse, você sabe que eu sou um homem vindicado. Minha igreja me fez o cabeça dela, esta coisa. The popular vote of God's people made me this. O voto popular do povo de Deus me fez isto. My organization made me this. Minha organização me fez isto. And God gave us this land, and He intends for it to belong to us. And I have thus saith the Lord. E Deus nos deu esta terra, e é a intenção dele que ela nos pertença. E eu tenho assim, diz o Senhor. Smacked him and said, which way did the Spirit of God go when it left me? Deu-lhe um tapa e disse, para que lado o Espírito de Deus foi quando ele saiu de mim? Micah said, you'll find out one of these days. When California's beneath the sea out yonder. I heard the same thing. Micaías disse, você descobrirá um destes dias, quando a Califórnia estiver debaixo do mar acolá, e todas essas coisas, está vendo? You'll see which way it went when you're sitting in the inner prisons. Você verá para que lado ele foi, quando estiver no interior das prisões. Now, Ahab, what are you going to say? Agora, Acabe, o que você vai dizer? I believe my prophet, he said. Eu creio no meu profeta, ele disse. What if he just searched the word? E se ele apenas examinasse a palavra? See, he didn't want to see himself cursed. Vê, ele não queria ver a si próprio amaldiçoado. Hear me? Ouça-me! He didn't want to see himself cursed. No man does. Ele não queria ver a si próprio amaldiçoado. Nenhum homem quer. And my organizational brother, that's what's the matter with you. E meu irmão de organização, esse é que é o problema com você. You want to think that you're right when you know in your heart, when you baptize using the name of Father, Son, and Holy Ghost, you're lying. Você quer pensar que está certo quando sabe em seu coração que quando batiza usando o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você está mentindo. You know when you say those things that you're doing, you're taking initial evidences and all things like that, you're wrong. Você sabe que quando diz essas coisas que você está fazendo e toma evidências iniciais e todas as coisas desse tipo, você está errado. How can the initial evidence be speaking in tongues and then talk contrary to a promise of God in this hour? Como pode a evidência inicial ser falar em línguas e então falar contrário a uma promessa de Deus nesta hora? How can it be? Como pode ser? You don't want the curse, do you? Você não quer a maldição, quer? But it's written, so shall it be. Mas aqui ela está escrita, assim será.
That's the mark of the beast. Essa é a marca da besta. So close they would deceive the elected if it were possible. Tão parecidos que enganariam os escolhidos, se fosse possível. Every sign, every wonder, anointed man, prophecy, all kinds of things going forth, all kinds of signs, all kinds of wonders. Cada sinal, cada maravilha, homem ungido, profecia, todo tipo de coisa surgindo, todos os tipos de sinais, todos os tipos de maravilhas. How you going to tell the difference? Como você vai diferenciar? What's the word for this hour? Observe a palavra para esta hora. That's how you take. É assim que você toma. Watch Moses, how he could have told Balaam. Observe Moisés, como ele pôde ter dito a Balaão. Watch Micah here, how we know he was right. Observe Micaías aqui, como soubemos que ele estava certo. The word before him had prophesied that for Ahab. A palavra antes dele tinha profetizado aquilo para Acabe. And the word before us prophesied these organizations for this day and this curse upon them. E a palavra ante nós profetizou estas organizações para este dia e esta maldição sobre elas. And the things that would take place by a truly anointed church will have the word, a word bride. E as coisas que aconteceriam pela sua igreja verdadeiramente ungida terá a palavra, uma noiva da palavra. Here we are. Here it is today, just as it was then. Aqui nós estamos. Aqui está hoje, tal como foi então. The Bible said, in the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. A Bíblia disse que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. I spoke of Balaam. I spoke of Balaam and of Moses. Eu falei de Balaão. Eu falei de Balaão e de Moisés. I spoke now of Micah and Zedekiah. E eu falei agora de Micaías e Zedequias. Now I'm going to give one more, which is hundreds of them, but one more to make 3 witnesses. Agora eu vou dar mais uma, que há centenas delas, porém mais uma para formar 3 testemunhas. I got a whole string of them wrote down here. But to preserve time. Eu tenho uma lista cheia delas anotada aqui, mas é para preservar tempo. Jeremiah, who was a vindicated outcast, but a vindicated prophet of God. Jeremias, que era um profeta vindicado, repudiado, mas um profeta vindicado de Deus. They hated the man. Eles odiavam o homem. They threw the overripe fruit at him and everything else. Eles jogavam fruta podre nele e tudo mais. And he put the curse upon him. E ele colocou a maldição sobre eles. And the things that he done and laid out there on his sides and things, and give signs that Israel was wrong. E as coisas que ele fez e se deitou lá sobre seu lado e coisas, e deu sinais de que Israel estava errado. Every prophet, true prophet ever raised in the world, cursed those denomination organizations of the church. Todo profeta, verdadeiro profeta que alguma vez se levantou no mundo, amaldiçoou essas organizações de denominação da igreja. How could it change by the unchanging God? Como poderia mudar pelo Deus imutável? The Holy Spirit is the prophet of this hour. He's vindicating His word, proving it. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. The Holy Spirit was the prophet of Moses' hour. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. The Holy Spirit was the prophet of Micah's hour. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. The Holy Spirit which wrote the word comes and confirms the word. O Espírito Santo, o qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Now what happened in the time of Micah? Agora, o que aconteceu no tempo de Micaías? Ahab was killed and the dogs licked his blood according to the word of God. Acabe foi morto e os cães lamberam seu sangue de acordo com a palavra de Deus. All you false teachers, so saith God, someday you'll reap what you're sowing, you blind leaders of the vine. Todos vocês, falsos mestres, assim diz Deus, algum dia vocês ceifarão o que estão semeando, vocês, cegos, guias dos cegos. I'm not angry. I'm just telling you the truth. Eu não estou zangado, eu estou apenas lhes dizendo a verdade. And I would have said this if up there in that room with the Holy Spirit didn't say it in that manner. E eu não teria dito isto se aqui em cima, naquele quarto, se o Espírito Santo não dissesse
diga-o dessa maneira. Have I ever told you anything wrong but what God proved it to be right? Tenho eu lhes dito algo errado que Deus não provasse ser correto? Wake up, my brethren, before it's too late. Acordem, meus irmãos, antes que seja tarde demais. Well, let me say this. How could a thorn wake up and be a thistle when it was predestinated to that? Mas deixe-me dizer isto. Como poderia um espinho despertar e ser um abrolho quando ele foi predestinado para isso? How could the elected keep from seeing it? Como poderiam os eleitos deixarem de vê-lo? Because you're elected to see it. Porque eles são eleitos para vê-lo. All the Father has given me will come, said Jesus. Tudo que o Pai me deu virá, disse Jesus. But none of them can come unless He's given it to me before the foundation of the world, when their names is put on the Lamb's Book of Life. Mas nenhum deles pode vir a menos que ele o haja dado a mim antes da fundação do mundo, quando seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Not on a church record, but on the book, Lamb's Book of Life. Não no hall da igreja, mas no livro da vida do Cordeiro. Notice, Jeremiah stood up, vindicated before the people, yet they hated him. Notem, Jeremias colocou-se de pé, vindicado diante do povo. Não obstante, eles o odiaram. And so they went out and made a yoke, he did, and put it up on his neck, and went before the people. Então eles saíram e fizeram um jugo, ele fez, e o colocou sobre seu pescoço, e foi diante do povo. They said, oh, we're the great people of God. Eles disseram, nós somos o grande povo de Deus. Wow, we're Israel. Ora, nós somos Israel. We are so sincere in our synagogue. Nós somos tão sinceros em nossa sinagoga. We attend every Sunday. We offer sacrifices. We pay in our money. Nós frequentamos todo domingo, nós oferecemos sacrifícios e nós trazemos nosso dinheiro. How can Nebuchadnezzar ever hold the holy things of God? Como pode Nabucodonosor reter as coisas santas de Deus? Your sins have done it. Seus pecados tinham feito isso. God said, if you'll keep my commandments, I won't do this, but if you don't, it's coming to you. Deus disse, se guardarem meus mandamentos, eu não farei isto. Mas se não guardarem, isso virá a vocês. That's exactly right. Still the same. Isso é exatamente correto. Ainda a mesma coisa. Keep his commandments, his word for the hour, what he promised. Guarde seus mandamentos, sua palavra para a hora, o que ele prometeu. Now notice. Now Jeremiah, but a will of God, vindicated prophet, though hated. Agora notem. Agora Jeremias, pela vontade de Deus, profeta vindicado, embora odiado, Every one of them is hated in their days. cada um deles foi odiado em seus dias. They done such strange things contrary to the denomination of that day. Everyone hated him, even kings and everything else. Eles fizeram tais coisas estranhas contrárias à denominação daquele dia. Todos o odiaram, até mesmo reis e tudo mais. So he put a yoke on his neck and said, Thus saith the Lord. Então ele colocou um jugo em seu pescoço e disse, assim diz o Senhor. They're going to be down there for 70 years. Because he had an understanding from the Word of God. Vocês vão estar lá embaixo por 70 anos, pois ele tinha entendimento da palavra de Deus. 70 years. 70 anos. Then Hanan, I guess you pronounce it. Hananiah. Então Ananias, eu acho que se pronuncia Ananias. We're marching to Zion, a few